Eu acompanho Shingeki no Kyojin desde o começo do anime em 2013, e eu me lembro de acompanhar aquele anime semanalmente, até terminar tudo e ter que, infelizmente, partir pro mangá, que o traço do Isayama era tenebroso, dava calafrio, e ainda assim eu me obriguei a ler aquilo. Devo admitir que por muitos anos, quase uma década, aquele foi meu anime e mangá favorito. Cara, eu literalmente cresci com o Eren, e nossas idades eram bem parecidas durante a minha adolescência. Afinal de contas, eu sou de 99. Pra mim, era simplesmente incrível ver todas as jogadas que o Isayama fazia, sempre aplicando drama e mistério, em um mundo estranho e ao mesmo tempo familiar. Haviam tantas teorias e tantos canais que eu acompanhava na época, que esse virou um dos meus principais entretenimentos, até eu começar a fazer minhas próprias teorias no antigo canal. E eu realmente me tornei um sabe-tudo de Shingeki no Kyojin. Eu consegui prever que a Mikasa ia matar o Eren através de uma teoria que eu batizei de teoria de Ackermann, que era baseada numa função recursiva, matemática e tudo mais. Também acertei muitos outros resultados dos capítulos conforme eles foram passando, e era mágico. O analista de 10 anos atrás nunca acreditaria em mim se eu dissesse a ele que essa obra teria um final ruim e rushado. Afinal de contas, eu confiava muito no storytelling do Isayama. Contudo, hoje, depois de todo esse tempo, eu realmente entendi que o final de uma obra pode sim estragar todo o seu caminho até lá. E esse é o caso de Shingeki no Kyojin, o anime que falhou com uma geração. Mas antes de falarmos mais sobre Shingeki, se inscreve, mano. Já tem mais de 8.000 inscritos aqui, mano. E daqui a pouco a gente vai passar até o número do estrondo, se duvidar. Então, por favor, já aproveita, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nada por aqui. Também considere se tornar membro do canal. Eu tentei deixar tudo o mais barato possível para que vocês possam também desfrutar dos vídeos antecipados e outros benefícios. Então, dá uma olhadinha, só dá uma olhadinha. E se você curte histórias sangrentas, Dark Fantasy com sistema de poder e tudo mais, por favor, considere dar uma olhada no meu livro, Maia, volume 1, Lavender. Já está à venda e eu estou sempre aberto a críticas e opiniões. Se você não quiser comprar o volume físico, também tem online para você ler em e-book, bem mais barato também. Então é isso aí. Marketing Bocó finalizado mais uma vez? Feito, beleza, bora lá. Começo. Como eu disse anteriormente, eu tinha um carinho especial por Shingeki no Kyojin, principalmente por ter crescido com o Eren, amadurecido com ele e também ter acompanhado todas as reviravoltas da obra de acordo com a própria estreia do mangá. Eu me lembro de quando eu trabalhava como jovem aprendiz, pegava 2 ônibus lotados para ir pro trampo, e o caminho levava tipo 1 hora ou mais. E aí tinham dias que eu acordava super empolgado, porque pela manhã já deveriam ter saído aquelas scans em chinês, com as telas todas embaçadas, sabe? E cara, eu me virava para entender o máximo possível do que aconteceu. Eu lembro até de ver os spoilers e tudo mais e ficar todo animado e comentar com a rapaziada, sabe, nos grupos. Cara, era divertido pra caramba. E já tinha o Corvo atazanando nas fanbases por aí no Facebook. Era genial. Então veja, eu não tenho motivos pessoais pra realmente odiar a obra. Ela foi uma obra que trouxe muita coisa pra minha vida e eu, real, sempre amei ela. E eu tô aqui na tentativa de ser o mais neutro possível, falando meramente dos requisitos narrativos e de como um final rushado pode sim estragar toda uma obra. Haverá momentos em que eu com certeza vou me empolgar e dar a minha opinião pessoal também. Mas eu espero que entendam que essa é uma visão de um fã que foi sim frustrado após assistir quase uma década de uma obra que ele amava bastante ter um final bem... duvidoso. Dito isso, eu diria que o que matou Shingeki no Kyojin é que ele bebe de uma fonte muito fácil, que é o destino. Quando você vai lá e revela que tudo era uma cartada do destino, que todas as coisas aconteceram daquele jeito porque alguém no final de tudo estava manipulando tudo e todos para que esses resultados acontecessem daquele jeito, parece até Naruto, né? Essa talvez seja a jogada mais fácil e desleixada para cobrir possíveis furos de roteiro, e não cobriu tudo, tá? A Gabi nunca errou nenhum tiro e todos foram hit kill? Eren quis assim, era pra ser. Ah, o Levi cheio de buraco no corpo após uma explosão. Bora pro rio, não vai dar nenhuma infecção nem nada, ele vai sobreviver tranquilamente, confia. Falco virou um titã híbrido, que nunca foi mencionado, e aprendeu a voar de primeira. Ah, mas o Eren quis, então vai funcionar. Se foi tudo controlado pelo Eren, acaba que muitas coisas perdem o seu mérito. Mas a real é que antes de todo esse lance de destino existir, os principais problemas de Shingeki começam com a parcialidade do Isayama perante seus personagens. Ele é um autor que não sabe matar favorito. Ele não sabe matar favorito. No começo, o favorito dele era o Jean, sobreviveu, né? Obviamente. E depois passou pro Reiner. E cara, eu já falei das vezes que o Reiner tinha que ter morrido pela própria lógica da obra. O autor simplesmente inventou a habilidade pro Reiner para ser usada em apenas um momento único da obra inteira e nunca mais foi usado. Nunca mais. O povo especulava que isso ia voltar de alguma forma, afinal de contas é uma ferramenta de enredo, ela tem que voltar para fazer sentido para a obra. Mas não.
existem momentos em que as pessoas que têm mais o controle dele, dos caminhos e da consciência, não usam a técnica de transferência. Ou seja, na prática, ele só inventou um jeito de salvar um personagem-chave que ele colocou em uma situação super desfavorável e que ele não sabia como poderia sobreviver por meios convencionais. Dito isso, no final, nada impediria também de Reiner ter morrido no último ato, ou o Jan, ou o Connie, mas não todos eles sobreviveram. Todos eles conseguiram sobreviver sem perdas. A chave que o Eren carregava consigo sempre foi um objeto de entendimento muito cobiçado pela fandom. Todo mundo queria entender o que era aquilo, e poucos eram aqueles que podiam esperar que esse item iria simplesmente mudar todo o foco de Shingeki no Kyojin. A trama passou de gigantes malvados que comem pessoas para política e dívida histórica. Basicamente, quase mudou o gênero do anime como um todo. Shingeki se tornou completamente sobre dívida histórica. Sabe todos aqueles gigantes e tal que eram vilões? Não eram mais vilões, eles eram vítimas. Então, uma nação pagando pelo preço de seu passado, e não por crimes de sua geração. Você entende que todos os eldianos, eles estavam lá, convivendo e sofrendo por conta de outra geração que eles nem sabem que existiu, e o pior de tudo é que eles não têm nenhuma lembrança disso, porque foi tudo apagado. Então, beleza, temos esse contexto aí. Porém, com essa virada de chave, temos muitas revelações e uma grande abertura no mundo de Shingeki no Kyojin. E é aí que começa. Mano, o Isayama não se preocupou em nada em aprofundar o world building. Sabemos muito pouco ou quase nada sobre os Azumabitos e as outras nações derivadas. Aliás, sobre os Azumabitos, parece que eles foram uma ideia que o Isayama quis pra dar mais destaque pra Mikasa, né? Afinal de contas, ela é super importante no clã, mas acabou que não foi pra frente. E ele deixou lá largado. Não tem explicação sobre o que a Mikasa fazia lá, qual era o papel dela, o que ela faria lá, como é a nação deles. Não mostrou. Mas sobre toda essa questão de world building, existe outra problemática inerte, que são os idiomas. Parece que no começo o autor parecia sim estar preocupado em querer colocar idiomas e línguas antigas como forma de distinguir quem fazia ou não parte de Marley ou Eldia, como na cena da comida enlatada no castelo de Utgard. Mas cara, isso foi só essa cena. Foi apenas isso. Depois dessa cena não temos mais nada, nenhuma explicação de como a ilha mudou seu dialeto em um período de um século. Afinal de contas, pessoas perderam memória. Elas perderam aquela coisa, aqueles costumes. Muita coisa foi adaptada e muita coisa mudou. Várias obras, inclusive a minha, tem essa questão de realismo político histórico. E imagina os 3 Zé Ruela que foram pra Ilha de Parades e conseguiram se disfarçar perfeitamente, conseguindo ignorar totalmente barreira linguística, dialeto, costume. Cara, é simplesmente impossível, é surreal. E veja bem, eu sei que tudo isso são detalhes e tudo mais, mas entendo que isso é escrita. Escrita é feita desses detalhes. Eu, como escritor, não posso deixar de admirar quando vejo uma obra que se preocupa com tudo isso e levanta esses assuntos com uma grande naturalidade, porque isso é uma habilidade de escrita e narrativa. Essa é a meta para todos nós que escrevemos, conseguir deixar nossa escrita mais natural e refinada possível. E aí o Isayama vem com tudo isso e coloca 1000 conveniências no final. Enquanto eu lia a obra, mais eu sentia que qualquer plano que a tropinha dos Vingadores bolasse para parar o estrondo poderia funcionar. Qualquer ideia vai dar certo. Isso porque a naturalidade morria quanto mais conveniências apareciam no roteiro. Isso é completamente diferente do apresentado no começo da obra. Vai totalmente do sentido oposto, que não tem esse lance de personagem favorito e tudo mais. A gente sente o realismo, porque a gente não tem tanto apego pelos personagens. É algo muito mais real e muito mais mortal. O final poderia ter sido melhor se colocassem pelo menos a morte de mais 2 personagens, como Jan ou Connie, ou mostrar que precisava ter aquilo pra acontecer, que alguém teria que sair morto de lá, mas não, ninguém morre, tá tudo bem. O Levi tava sem dedo, sem olho e ainda conseguiu fazer um monte de coisa e no final só ficou de cadeira de rodas, tá tudo bem. Pra mim o final perfeito seria com eles aceitando o que o Eren fez e ficando na ilha pra tentar recomeçar a humanidade, né? Algo mais estoico, ou com todos eles tentando impedir a todo custo inutilmente o estrondo, porque cara, do jeito que as coisas foram escritas não tinha como. Eu não queria que o Eren ganhasse, mas eu também não queria que fosse feito daquele jeito, com eles impedindo ele com certa facilidade, sem perda. Pra mim, com perdas funcionaria, seria legal, seria bom, ou se eles ficassem lá e simplesmente falassem, tá, não tem como lutar contra isso, é impossível, também funcionaria. O estrondo. Eu nunca vou gostar de ver o Zeke voltando à vida, mas a corrida pra iniciar o estrondo entre o Zeke e o Eren foi linda, foi maravilhosa, precisava acontecer. Foi uma das melhores partes da obra, sem exagero. Toda a pressão crescente do encontro entre Eren e Zeke foi muito bem construída, com um grande tom de consequência. Deu pra entender bem que se eles se encontrassem, tudo poderia acabar ali, e pra mim deveria ter sido isso mesmo. Só que quando você deixa meia dúzia de personagens do casting principal quase numa cena de nível Vingadores, cara, a gente sabe que as coisas vão começar a desabrochar. Porque a gente sabe que eles têm o roteiro do lado deles.
Sabemos que nunca vai faltar gás, nem lâmina, nem explosivo, e que o Levi vai conseguir lutar e fazer coisas sobre-humanas, mesmo sem dedo e olho. Eles derrotariam exércitos de titãs originais em uma cena épica, feita por Hollywood, e que o Reiner sozinho conseguiu disputar força com um verme que tinha 10 vezes o tamanho dele. Além disso, tem toda a problemática do estrondo, de perguntas que nunca vão ser respondidas. Por exemplo, as pessoas que eram titãs colossais das muralhas voltaram a ser humanos, sendo que eles tinham séculos e séculos de vida, eles estavam lá nas muralhas por muito tempo, fazendo toda aquela escolta. Eles voltaram a ser humanos depois que a maldição de Ymir acabou? Não temos essa resposta, não vamos saber. Aquele verme primordial seriam as primeiras células do Hashirama, por acaso? Porque se for esse o caso, todos os plots seriam automaticamente explicados e ele poderia fazer qualquer coisa, porque foi isso que aconteceu. A gente não sabe exatamente o que era tudo aquilo, tá bom? Houve a explicação, mas ela foi uma explicação totalmente por cima. Não temos ideia do que era aquilo exatamente. E se os poderes dos titãs pudessem ser passados através do soro, como foi o caso do Eren, que adquiriu a blindagem do titã do Reiner? Por que Marley não usou isso nos seus portadores antes de enviar para a missão de Tudo ou Nada? Você não acha que seria coerente bufar eles para ir para a ilha de titãs? E se os Ackermans não foram afetados e não podiam se transformar em titã, por que eles podiam acessar os caminhos e ter suas memórias modificadas pelo Eren? Afinal, a princípio, o rei teria moldado a memória de todos dentro das muralhas e não teria como alterar dos Ackerman, correto? Mas, por outro lado, a Mikasa teve um diálogo com o Eren nos caminhos e viveram uma vida em paz, em um universo alternativo criado pelo mesmo. Então, ela é imune ou não é? Assim, se decide. E, cara, todo esse final só mostra o quão rushado que ele é. Muitas pontas soltas, muitas contradições, conveniência, o pacing totalmente sacrificado para que tudo acabasse logo. Foi uma correria sem final, era estrondo, pra depois titãs originais, pra depois titã Eren gigante, pra depois verme da terra, pra depois exército de titã irracional. Cara, tudo isso em meia hora, sabe? Muito rushado, em pouquíssimos capítulos. Não teve pausa, não teve tempo de digerir nada. E não, isso não é uma coisa boa, foi diferente da corrida do Zeke e do Eren. Aquilo foi bom, aquilo foi pressão. Isso foi só um monte de luta jogada e mal feita. Sabe, no fim foi isso, foi o caos comendo solto e sem muita explicação, sem muito sentido e sem qualidade mesmo. Tudo pra acabar logo e sem muitas explicações que são sim necessárias para um final decente. Mais uma vez, gente, tudo bem gostar da obra, tudo bem que ela é a sua obra favorita, tem realmente muita coisa boa em Shingeki, eu concordo, eu gosto de Shingeki em grande parte. Mas com esse final a gente tem que admitir que sim, Shingeki teve um final mal escrito e comprometeu muita coisa na sua composição como um todo. E pra você, fanboy de Shingeki, que acredita que ninguém entendeu o final, só você, cara, entenda, não é dever do público ter que fazer malabarismo mental pra entender uma obra. É escrita, mano. E mesmo que seja o caso, mesmo que beleza, faz todo sentido na cabeça do Isayama e ele só não conseguiu passar. Cara, é necessário que as informações sejam passadas de uma forma compreensível para que pelo menos grande parte da sua audiência a compreenda. Não adianta querer escrever em grego e romano junto e achar que todo mundo tem que entender aquilo ali. Não, isso é qualidade. Do contrário, vai ser só um monte de informação subentendida que abre margem para qualquer coisa e qualquer interpretação, levando à subjetividade, resultados que nem fazem sentido muitas vezes, ou seja, completamente zoado. Não é objetivo. Se você faz uma obra e quer se comunicar com o mundo, e grande parte do seu público falha em entender o que você está querendo passar, o erro está no autor, e não no público em si. Não vamos falar que o Isayama é um gênio porque ninguém entendeu ele. Não. Isso só é falta de comunicação. Mas é isso! Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Ele deu bastante trabalho, porque eu tive que reunir muitas informações do passado, né? Afinal de contas, Shingeki já acabou há um tempinho. Mas eram informações que eu tava com saudade. Eu gosto de Shingeki, e esse debate todo é gostoso pra mim, porque eu sempre lembro de como eu era, de como eu tinha expectativa nesse anime e de como ele decepcionou no final. Lembrando, eu até gostei de algumas coisas do final, sabe? A mensagem por trás da Mikasa de superar o amor, coisa que a Ymir nunca conseguiu fazer e por isso que a Mikasa era tão importante. Enfim, toda a questão dela ser Ackerman e tal, que não é tão bem escrita, convenhamos, mas que tem sim seu valor narrativo ali, e como toda a história gira em torno de uma mulher que ficou apaixonada por um cara em um relacionamento abusivo e é isso aí, sabe? Essa o Shingeki no Kyojin é sobre amor e ódio e deixar levar. No final é uma novela mesmo, enfim, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, cara. Espero que tenham gostado do vídeo, deu bastante trabalho. Vou tentar terminar tudo ainda.
E temos mais pela frente, tá? Vou continuar fazendo votações na comunidade, temos aí o clube de membros. Se você quer ter um contato mais direto comigo, a gente pode fazer mais enquetes lá. Vocês podem sugerir vídeos aí também com o plano de All-Star que eu bolei, enfim. Cogitem, vejam o que faz sentido aí. E tamo junto, rapaziada. Leiam Maia, que Maia está aí, já tá sendo entregue pra todo mundo. E eu tô muito feliz com todo o resultado do canal, dos livros e do clube. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo. E um beijo, um queijo e tchau.